Amados, abra comigo sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos, principalmente o verso 31 e o verso 32. Aliás, vamos ler o 29. Para melhor compreensão. Amém? Lucas 15, 25 diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando-lhe os servos, perguntou-lhe: o que é aquilo? E o servo lhe disse: cara, veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo-lhe a seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondeu e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ah, pai. Aí agora, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Diga amém. Queridos, nós estamos numa série de mensagens que edifica sobre Lucas 15, mais específico, a partir do versículo 11 até o 32, que conta a história de três personagens: o pai, o irmão que quis se perder, o pai que perdoa e do irmão mais velho. Sendo que Lucas 15 também existem mais duas parábolas que nós conhecemos, mas que não é tão famosa quanto a parábola do chamado filho pródigo. É a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Porém, o que mais chama a nossa atenção nesse texto, todos nós, quando vamos ler, é a questão do filho que quis se perder. E os tradutores da Bíblia, que transliteraram o texto original, os textos gregos, os textos hebraicos, quando eles transliteraram a palavra, eles entendendo que de repente nós não teremos um entendimento muito correto do texto, eles colocaram alguns grifos encabeçando cada início de texto. Então é natural, quando você abre a sua Bíblia, aí você encontrar alguns títulos, por exemplo, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Agora, a palavra pródigo, ela tem o significado de alguém que gasta com extravagância descuidada. Na aplicação original, eu já disse para você, é alguém que rompe limites. A parábola que aqui nós estamos lendo, e por alguns anos foi senso comum meu, era o foco no filho que se perdeu. Eu entendia que era o filho que se perdeu. Eu nunca parei para atentar que não foi um filho que se perdeu, que foi um filho que quis se perder. Eu também nunca parei para atentar que essa passagem não fala de um filho que quis se perder, mas fala de um pai que perdoa. A grande questão nesse texto aqui é o pai que perdoa. Porque se o pai não perdoa, irmão, não tem
filho remido, não tem irmão mais velho mordido. A questão aqui é o pai que perdoa. Ele é o centro do texto. Só que tirando o centro desse texto, a centralidade desse texto do pai que perdoa, nós vamos encontrar esse personagem, o filho mais velho, que ele só vai aparecer no versículo 25. O versículo 25 fala aqui que o filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa e ouviu músicas e danças. Aí esse filho aparece. E esse filho, a gente orando, buscando o Senhor entendimento sobre essa parábola, eu consigo entender que o filho mais velho, ele era presente na casa, mas ele era distante do pai. Ele podia estar presente todos os dias na casa, mas ele estava distante do pai. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se ele estivesse junto com o pai, ele começaria a compreender o que o pai estava sentindo. Então tem muito filho que está presente na casa, mas está distante do pai. Porque quando você tem intimidade com o pai, quando você está junto caminhando com o pai, você começa a ter as mesmas percepções que o pai tem. E a Bíblia fala, interessante, é que quando o irmão quis se perder e o pai não tosqueneja, deixa ele ir, a Bíblia fala que o pai fica todos os dias na sacada da sua casa, aguardando o filho retornar. Porque o pai sempre sabe que o filho um dia retornará à casa. E se esse filho fosse muito presente, se fosse muito próximo do pai, ele entenderia que a saída do irmão mais novo estava causando tristeza no coração do pai. E ele iria dividir com o pai os mesmos sentimentos. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Existem muitos de nós que estamos perdidos dentro da casa do pai. Eu não estou falando daí para cá. Eu estou falando de uma igreja de uma maneira geral. Nós nos acostumamos com o culto de terça, quarta, aqui no nosso caso, nos acostumamos com o culto da manhã, aliás, culto da manhã é raro nas igrejas hoje. Nós nos acostumamos com o culto à noite. E essas coisas têm entrado meio que no automático na nossa vida. Nós não temos mais um prazer. Eu me lembro que quando nós conhecemos Jesus, irmã Valéria, nós preparávamos a melhor roupa para estar no culto. Eu me lembro que nós éramos muito pobres no sentido de não ter variedades de roupa. Eu tinha duas calças jeans, uma verde, caque e uma jeans clara, e duas bolas polo, uma que era do meu pai, mostarda, e uma preta que a minha tia Lucinha me deu quando eu morei um tempo na casa dele. E eu fazia um revezamento, igual hoje. Hoje eu peguei uma blusa, quando eu botei, eu falei, domingo passado eu fui com ela. Aí eu fui e botei essa branca, porque a gente não tem variedade. Você entende isso? Então, como a gente às vezes está sempre na filmagem, Deus vai com o pastor, não troca de roupa, não, irmão, porque a gente tem pouca variedade mesmo. Um dia, de repente, a gente vai ter muita variedade, né? Mas eu estou lembrando aqui que a gente fazia um intercâmbio das roupas para poder ir ao culto. Eu me lembro da minha mãe, quando a minha mãe se converteu, que ela conheceu Jesus. Ela tinha uma sandália da Azaleia desse tamanho, era um chinelo, na verdade era tipo um tamanho, tinha um salto assim, e ela botava o chinelinho, era tipo um chinelo da Azaleia, eu lembro até hoje da marca. E ela tinha duas bermudas, não muito apertadas, era uma branca, era uma azul e uma creme. E ela tinha umas blusinhas que na época minha irmã tinha uma confecção que costurava, que a minha irmã fazia com um paninho que sobrava e estampava. Que a minha irmã um tempo vendeu uma tal de feirinha de Itaipava. Aqui na Baixada eu não sei se teve, mas no Rio de Janeiro tinha muito. Nos bairros, umas feiras de roupa, parava as ruas assim, fechava a roupa, aí ficava várias barracas de roupa, bijuteria, barraquinha de comida, de bebida. Uma vez por semana tinha, em bairros diferentes. Minha irmã trabalhou um tempo vendendo essas roupas e a minha mãe, ela não tinha roupa para ir para a igreja, a roupa dela era para sentar no botequim. E quando ela reconhece Jesus como seu Salvador,
queria dar o melhor para Deus agora, mas o melhor que ela tinha, de repente não era o melhor para uma outra pessoa. Às vezes ela colocava uma roupa que era o que ela tinha, que ela era o melhor para ela. Ela podia olhar e falar assim: como alguém vem para a igreja com uma roupa dessa? Só que ela estava dando o melhor para Deus. Nós estamos dando o melhor para Deus. E aos poucos Deus foi abençoando, foi abrindo os olhos dela no entendimento. Jeová foi dando recurso. Então ela foi trocando de roupa. Chega na armário da minha mãe, não tem mais como colocar roupa lá. Ela pode vir com uma roupa por dia. Ela tem muita roupa hoje. Glória a Deus. Sandálias à vontade. Glória a Deus. Como ela contou outro dia aqui, que com um salário mínimo ela paga aluguel, paga não sei o que, está pagando, só falta pagar um lanche para o filho. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque nós, antigamente, nós tínhamos esse prazer, irmã Elisete. Nós fomos à igreja. O nosso coração já ansiava, já desejava. A gente já ficava ansioso, né? Vai chegar o horário, eu não vejo a hora de encontrar os meus irmãos, não vejo a hora de encontrar as minhas irmãs. Chega lá, eu me lembro que a nossa igreja era grande, minha irmã Lourdes já tinha um cantinho dela. Era lá do outro lado, embaixo do ar-condicionado, que ela sentia muito calor. Já chegava lá, meu lugar era do outro lado, era do lado dos jovens já. Então, assim, sabe, irmãos, nós tínhamos aquele prazer, aquele zelo, e aquela igreja era como se fosse uma extensão da nossa casa. Nós estávamos ali na casa do nosso Pai, nós tínhamos um prazer de estar na casa de Deus. E aí, irmãos, nós lutávamos com o quê? Nós lutávamos com a tentação da carne, aleluia. Deus está falando com pessoas aqui dentro. Nós lutávamos com a tentação da carne, e a carne militava contra o Espírito, e o Espírito vencia através da oração, através do jejum, através do culto de terça, do culto de quarta, da célula de quinta-feira, da oração de sexta. Oh, aleluia, essa é a nossa vida. Aí o que acontece, irmãos? Quando muda uma estação, o diabo também muda a maneira dele de operar. O que o diabo falou? Já que eu não consigo tirar eles de dentro da igreja, porque aquilo ali tem sido a razão deles estarem firmes com Deus, estar na igreja, eu vou fazer eles se perderem lá dentro. Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu vou criar religiosos dentro da casa de Deus. Como nós tínhamos os religiosos, os escribas, os fariseus, que representam os irmãos mais velhos. O irmão mais velho. Então a luta do diabo hoje não é te tirar da igreja. A luta do diabo hoje é te deixar morto dentro da igreja. Como um religioso que vem cumprir, bater... Irmãos, tem igrejas hoje, grandes ministérios, que hoje todos os obreiros têm carteirinha, têm que bater ponto. Vai na reunião da matriz, tem que bater o ponto para justificar que é o obreiro da casa. Mas às vezes as pessoas estão indo, marcando o seu ponto com a empresa, mas o coração deles já não estão mais lá. Eles estão ali vivendo como se estivessem vivos, mas estão mortos. E esse filho, ele estava presente todos os dias na casa do pai, mas ele estava distante, porque se ele estivesse presente, se estivesse próximo, ele sentiria os mesmos sentimentos que o pai estava sentindo. O pai sentia a ausência do irmão que se foi, o pai sentia a ausência do irmão mais novo, e ele também deveria sentir a mesma coisa, mas não. Ele estava presente, Eduardo, mas estava distante. Portanto, quando ele chega em casa, ele ouve um barulho de música, de dança, e a pergunta dele é: o que está acontecendo lá? Esse era o filho presente, era o primogênito, era o mais velho. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo. O que adianta, irmãos? Você recebeu uma unção de liderança, você recebeu uma unção de primogenitura. O que adianta Deus depositar, confiar em você algo, se você não está próximo dele? Não tira uma vida de oração. Não abre o seu coração para coisas novas que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós estamos acostumados com aquela vida que nós temos. É a igreja, sai da igreja, faz um lanche, vai para casa,
chega em casa, já se esqueceu do texto que foi pregado. Segunda-feira você levanta como se não se fosse um filho de Deus, vitorioso. As pressões te param, as dificuldades calam a tua voz, você deixa de adorar, você deixa de exaltar, você deixa de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque você está preocupado em trabalhar. Eu não estou pregando, não estou fazendo apologia, eu não trabalho, não é isso. Mas esse filho todos os dias se levantava. Eu vou cumprir o meu rito, eu vou trabalhar, eu vou para o campo. Ele sempre teve o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do Pai. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós vivemos por ciclos, e ciclos terminam e ciclos se iniciam. Nós estamos vivendo uma transição. Nós estamos saindo de um ambiente e entrando para outro ambiente. Eu tenho pregado isso já há algum tempo nesse lugar, quase o ano todo. E esses dias Deus tem me levado em lugares para levar a mesma mensagem. Há uma troca de governo. Não é a troca da esquerda para a direita, humana, mas há uma troca de governo espiritual. Deus colocou algumas pessoas no trono e eles não executaram aquilo que deveria fazer. Então, Deus levantará Davi. Deus vai levantar um homem segundo o seu coração para sentar no trono que foi estabelecido. Saul se preocupava com as coisas que o trono dava. Davi se preocupava com as coisas que Deus queria. Então é uma troca de governo. Quando vai acontecer? Eu não sei quando vai acontecer. Mas eu sei que as coisas estão caminhando, estão convergindo para a troca de governo. Ambientes serão derrubados e ambientes serão postos. Portas serão abertas e outras portas serão fechadas. O apóstolo Paulo, falando sobre porta, ele fala: foi-me colocado, foi-me aberta uma excelente porta. Foi-me aberta uma grande porta. Para quê? Para a pregação do Evangelho. Todas as portas que Deus abriu na tua vida, não é para você ganhar dinheiro, não é para você ficar rico, é para você pregar o Evangelho do amor de Deus, é para você pregar sobre o Pai que perdoa. Deus está abrindo portas, oh aleluia, e portas significa mudança de ambiente. Nós estaremos mudando de... Eu não sei quando, mas nós estamos mudando de ambiente. E aquele trono que foi dado para algumas pessoas governarem segundo o coração dele, não estão governando segundo o seu coração. Deus removerá Saul e colocará Davi. Homens segundo o coração de Deus. Mas pastor, Davi pecou. Mas Davi pecou, mas ele se arrepende do seu pecado e ele paga o preço pelo seu pecado. O problema é que a gente peca e a gente não quer assinar a fatura que vem com o nosso pecado. Sabe qual foi o preço que Davi pagou? Ele teve que entregar um filho. A família dele se dividiu. Um filho abusou de uma irmã. O outro filho se levanta para tomar o trono dele. E quem é que Deus vai colocar no lugar de Davi? Salomão. O filho com a mulher a qual Davi pecou. Por que, pastor? Não sei. Pergunta na eternidade. Porque os planos dele a gente não consegue compreender. Mas uma coisa eu sei: que esse homem foi um homem que atraía o coração de Deus para perto dele. Foi um homem que fez canções não segundo o seu coração, mas segundo o coração do Eterno. Então, irmãos, há um tempo que Deus está nos alertando de que não adianta você estar presente
se você está distante. O filho mais velho que vemos, ele encara o relacionamento com o pai à base de recompensa. Coloca o 29, Eduardo. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Irmãos, isso está mais à frente. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Está aqui. Deixa eu adiantar para você. O filho mais velho, ele se comportava como servo. Ele esqueceu que ele era filho. O tratamento de um filho é tratamento diferente de um servo. E ele esqueceu que ele era filho e se comportava como servo. Servo se comporta querendo recompensa. Filho não. O filho se comporta porque ama o pai. Olha o que diz o 29. E ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito. Ele está comparando a situação dele de filho com a situação de um servo que trabalha por um cabrito ao pai. Mostra para ele a realidade. Qual é a realidade que o pai mostra para ele? O 30. Não, 31. É a palavra do pai. E ele disse: filho. Ele poderia dizer: servo, inútil, só faz o que é mandado. Não, ele disse: filho, tu sempre estás comigo. Sabe o que eu entendo vendo esse versículo aqui? O pai está dizendo: caraca, tu está comigo todos os dias e não percebeu que eu estava chorando? Aleluia. Tu está comigo todos os dias e não percebeu que o meu coração está triste? Tu está comigo todos os dias e não percebeu que a minha alma está aflita? Tu está comigo todos os dias e não percebeu que eu estou sofrendo porque o meu filho foi embora? Sabe, irmãos, Deus está nos alertando. Pode ter pessoas aqui dentro, irmãos, que estão precisando da nossa ajuda e a gente está olhando como servo e não como filho. Meu Deus, Espírito Santo, abre os nossos olhos, Senhor. Espírito Santo, abre o nosso coração. Gente, pode ter gente do nosso lado em depressão e a gente não está olhando. Nós estamos preocupados, irmãos, com outras coisas, com outros afazeres. Mas o Espírito Santo está nos mostrando: filho, tu estás comigo sempre. Todas as minhas coisas são suas. Quem é pai vive isso. Depois que o filho cresce, ele já não tem mais nada que é dele. No início do ano, final do ano passado, para eles disseram que eu queria uma mochila de couro. Couro não, eu não tenho condições de comprar couro, era couro sintético, corinho, imitava couro, né? Aí eu andando nessas andanças, feito no Natal, eu vi a mochila. Falei: cara, é essa mochila que eu quero, vou comprar. Porque eu estava andando com a mochila do João. Aí a mãe dele falou assim: mãe, é fogo, você está andando com a mochila do João e o João está andando com a mochila toda velha, rasgada, devolve a mochila dele. Eu falei: tá bom, devolvi a mochila, vim sem mochila. Só que Deus é bom, Ana Paula. Eu fui comprar uma mochila parecida com couro. Estou indo trabalhar com ela feliz da vida. E sabe o que aconteceu? A mochila do filho que estava comigo rasgou. Enquanto estava comigo, estava abençoado. Saiu do meu corpo, que a Bíblia fala sobre isso. As bênçãos me acompanharam, então tudo que eu boto a mão é abençoado. Aonde eu chego é abençoado. A Bíblia, onde eu chego para trabalhar é abençoado.
Cheguei para trabalhar, a empresa estava quebrada. Aí falaram assim, bota José no financeiro. Já tiramos a cabeça de batata. Porque onde a gente chama tem que ser abençoado, irmãos. Ué? Imagine eu, servo do Deus Altíssimo, filho de Deus. Na minha certidão, na minha identidade está escrito Deus eterno, Criador de todas as coisas, sou anjo. Está na minha identidade, filiação, filho do Deus eterno. Qual é, RG? Sangue do Cordeiro. Está na minha identidade, está no meu DNA, está escrito o nome dele. Dentro da minha corrente sanguínea, dentro de mim, faz o nome do Senhor. Está escrito Yahvé dentro de mim. Oh, aleluia. Então é onde eu chego tem que ser abençoado. Onde eu chego tem que ser abençoado. Aí agora eu chego, eu trago discórdia. Eu trago fofoca. Eu trago disse-me-disse. Está errado. Eu não estou servindo Deus eterno. Eu estou servindo Baal. Eu estou servindo Astarote. Eu estou servindo a Moloque. Mas o Deus de Israel, não estou servindo. Então, enquanto a mochila estava comigo, sã, salva e taque. Esses dias, alguns meses atrás, eu perdi a mochila. Pegaram minha mochila de couro. Aí agora a mãe não fala nada. Aí eu só virei para ele e falei assim, já percebeu que a minha mochila rasgou, né? Ah, Deus está te abençoando, comprar outra. Eu falei, é. Então o pai, ele vai crescendo, ele perde. De vez em quando eu vejo um tênis meu no pé de alguém. Uma meia minha. Eu tinha muita meia colorida, né? Meia do Star Wars, meia. Agora, a que eu estou aqui é normal. Meia do controle do Nintendo. Eu comprava essas meias personalizadas. De vez em quando eu vejo no pé de alguém, some algumas. Irmãos, até a cueca está sumindo do meu armário. O que está acontecendo? Por quê? Eu sou pai. Então tudo que é meu é dos meus filhos. Quando eu chego lá, cadê aquele blusão? Sumiu. Está no corpo de outra pessoa já andando. Eu sou pai. E o pai está falando, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu trabalhei até hoje é teu. Tudo que eu construí até hoje é teu. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Que tudo que é bênção nas regiões celestiais é nossa. Tudo que é bênção, é vitória, é nossa. Por quê? Porque nós somos filhos, tudo é nosso. Aí, a gente não consegue compreender isso nas escrituras. Aí tem que vir alguém e fazer uma canção e dizer: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resiste. O corpo conhece. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior, maior é o que está em nós. Aí, teve que alguém escrever o que a Bíblia diz. Olha o que o pai está falando, filho. Tudo que é meu, Vitor, é teu. Eu te quebrei para contar o teu pai. Tudo que é meu é teu. Só que a gente se comporta como servo e não como filho. E Deus essa noite me trouxe aqui para te dizer, de cabelo cortadinho, de cabelo com giraia. É para ser um giraia no cabelo, né? Você percebeu, né? Tem gente aqui que é tão discreto, pastor, cortou o cabelo, né? Que, né? Mal entrei na igreja, pastor, que você passou o cabelo? Eu falei, só escovei. Só escovei do lado. Você está entendendo? Deus me trouxe hoje aqui, cabelinho cortado, blusãozinho,
novo para te dizer: você é filho, não é servo. Sabe como o servo se comporta? O servo anda descalço, o filho anda descalçado. Filho tem roupa nova, filho tem anel no dedo, e filho tem novilho cevado novo. Então o filho, ele se comporta como servo. Ele tinha direito, presta atenção, ele tinha direito a 2/3 de toda a herança, mas estava preocupado com 5 de novilho, porque sendo ele o primogênito. Hoje a divisão de bens é assim: se eu falecer hoje, minha casa de Angra, meu iate, aquela casa lá em Maricá, né? Aquele apartamentozinho que a gente tem lá nos Jardins, em São Paulo. Os bens que eu tenho hoje, eles serão divididos no meio. Quantos filhos eu tenho? Eu tive 5 filhos. Meus bens serão divididos por 5 mais minha esposa. Ela ganha hoje, pela lei, ela ganha 2/3 a mais do que eles. Ela tem isso se for regime com comunhão de bens. Eu adquiri depois que casei, né? Se for regime total de separação, ele vai estar lascado. Não, mas eu sou homem de Deus. Eu casei de regime parcial de bem. Então, tudo que a gente construir depois do casamento é nosso. Amém? Aí, eu morri. Tem dinheirinho lá no BMG, dinheirinho ali no Banco Itaú. Onde eu tenho dinheiro guardado? Tem umas economias guardadas aí, que ninguém sabe, né? Estou aqui declarando. Eu morri, a casa vai levar uma parte a mais do que os outros filhos e toda a gente dos meus filhos. Cada um leva a parte igual, só a esposa que não, leva uma parte maior. Hoje, nesse tempo aqui, que nós acabamos de ler, o filho mais velho, ele é que leva a porção maior da herança. Aí o pai está falando para ele: tudo que eu tenho é teu. Você vai levar tudo que eu tenho, porque o teu irmão já gastou o que é dele. Então hoje o que tem aqui, meu filho, é teu. Só que ele estava preocupado com um franguinho assado que o pai fez. Sabe qual era a preocupação dele, irmã Lourdes? Era com 2 quilos de contrafilé que o pai comprou, 1 quilinho de carré, 1 quilo de linguiça toscana, linguiça de frango, mazinho, eu gosto de asa no churrasco, né? Tem gente que não gosta do médio. A picanhazinha que está lá no ar, ele estava reclamando disso. Que somado tudo isso não chega 0,0% do que ele tem. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o filho, ele se comporta como servo. E Deus não nos chamou para se comportar como servo, cara. Ele tinha direito de 2/3 de toda herança, mas estava preocupado com uma asa de frango. Avarento. Mesquinho. Ele era filho, mas enxergava-se como empregado. Eu estava lendo no original, e no original diz que ele diz o seguinte: estive trabalhando como escravo perante ti. No grego, quando ele vai reivindicar, ele fala: eu estive trabalhando como escravo para ti. Não, você não está trabalhando, você estava zelando pelo que é teu. Irmão, sabe qual o grande problema dos empresários hoje? Muitos empresários, os filhos não dão continuidade no que eles fazem. Por quê? Porque o pai não ensina a trabalhar desde baixo. Eu estava falando para a minha esposa, a gente já trabalha com exportadora há anos. Eu falei: é porque Deus não me chamou para ser rei. Deus me chamou para ser sacerdote. Se Deus me chamasse para ser rei, e na analogia empresário, eu ia pegar o Benjamin, o mais novo agora, você vai lá vai trabalhar de carga e descarga. Ia botar ele lá com a rapaziada da carga e descarga. Quando ele aprendesse a carregar e paletizar, agora você vai entrar para a rota. Vai aprender a roteirizar. Depois que aprender a roteirizar, você vai para a pendência. Depois que ele sair, vai para o saque, vai ouvir cliente reclamando do ouvido. Para depois ele subir para o mandato administrativo. Aí,
O certo é ele passar por todas as áreas. RH, comercial, contabilidade, aí sim ele chegar à diretoria. Sabe qual é o nosso problema? O problema de muitos empresários é que não preparam os filhos para substituir eles. E muitos filhos, por terem vida boa que o pai dá, não quer continuar o que o pai faz. Irmãos, eu já vi empresas fecharem porque os filhos não querem dar continuidade. Ah, porque eu tenho um sonho. Ah, porque eu tenho um sonho. E nesse negócio de ter sonho, a empresa vai embora. O legado que o pai deixou vai embora. E aí o outro assume. E aí, irmãos, oportunidades aparecem para todo mundo. E vai pegar a oportunidade de quem está pronto. Amém até aqui? Amém. O filho, ele não entendia que o que o pai queria não era somente obediência diante de um pai bondoso. Nada do que ele tinha feito poderia impressionar. O pai não queria só obediência. Levanta, vai lá, faz o que tem que fazer. Não, o pai queria outras atitudes. Porque muitos de nós estamos perdidos na casa de Deus e achando que estamos fazendo a vontade do pai. Porque alguém te escalou para abrir a igreja às 5 horas da tarde, você veio. Porque alguém te escalou para você recolher dízimo, contar a oferta. Está entendendo? Estou falando agora da nossa realidade aqui. Porque você está escalado para o Ministério da Música. Só que isso, irmãos, isso é muito mais do que obediência. É vida. Quando você está adorando a Deus aqui, você está recebendo vida. Quando você está ministrando ao Senhor, você está ministrando vida. Nós cantamos aqui agora. Vida, eu profetizo sobre a tua vida. Receba a vida. Vida de Deus. É muito mais do que obedecer uma escala. É muito mais do que ficar numa porta, numa portaria, com a cara sisuda, ou alegre, ou segurando uma placa dizendo seja bem-vindo. Você está aqui não para declarar vida. Você está aqui para profetizar vida sobre as pessoas. Então aquele filho só entendia de eu estou obedecendo. Tem muita gente que está obedecendo, mas não está agradando o coração de Deus. Que você pode estar obedecendo de repente teu pastor local, mas aquilo que Deus quer que você faça não. Ele não se preocupou com a dor do pai quando ficou sem o caçula, nem mesmo com o irmão que se foi, pois como irmão mais velho, qual era o dever dele? Ir buscar. Até porque a parábola vai nos ensinar historicamente que o pai é idoso. O pai já não tem mais esse pique para poder levantar e ir atrás do filho. Então, de quem era a responsabilidade de buscar o caçula? Do mais velho. Deixa eu te contar um negócio aqui. Eu nunca contei isso para ninguém. Todos sabem aqui, já cansei de falar que eu tive um irmão que morreu com 18 anos na boca de fundo da serrinha. Amém? Já sabe dessa história, né? Quando ele aparecia em casa, ele andava com 38, era 38. Ele não tinha essas armas que tem hoje. Ele andava com 38. E ele tinha um armário, nas roupas dele, as camisas, ele botava no meio das camisas. Lembra disso? Ele botava a arma no meio das camisas. E eu brincando, muitas das vezes abri o armário e cansei de ver a arma, eu pegava e tal, botava. Eu tinha uma pistolinha azul. Que antigamente vendia arminha, lembra? Eu tinha uma pistolinha azul. Eu pegava a pistolinha, ia lá embaixo das minhas camisas, pastor Elisete, e botava a arma também. Por quê? Porque eu estava olhando o meu irmão mais velho. Aí, ele comprava chocolate. Porque quando ele aparecia em casa, ele dormia 2, 3 dias seguidos. Então quando ele acordava cheio de fome. E aí ele ia buscar o chocolate, eu já tinha comido tudo.
Aí ele vinha, me dava uma moca, um garoto aqui, mãe, comeu chocolate e tal. E todas as vezes que eu ia no armário brincar, que eu olhava lá, quando ele não estava, a pistolinha não estava, ela estava num saco de brinquedo. Eu pegava e botava lá. Não sei se a minha mãe vai lembrar disso, mas isso era muito nítido. Por quê? Porque eu tinha alguém mais velho que eu estava copiando. Porque o filho mais novo sempre vai olhar o filho mais velho. O filho mais velho, irmãos, é reflexo para os mais novos. E qual era a responsabilidade do filho mais velho? Ir atrás do mais novo que se perdeu. Mas o que o mais velho fez? Preferiu ficar na dele. Preferiu ficar na zona de conforto dele. Por quê? Porque ele estava presente, mas ele não estava... Ele estava presente ao mesmo tempo distante do pai. Não adianta estar presente se você está distante. Porque se ele estivesse presente e próximo, ele sentiria o que o pai estava sentindo. Existem coisas, irmãos, que o pastor precisa falar. Eu me lembro na outra igreja que nós servíamos, num tempo muito grande, na Cruz das Almas, lá no Beira-Mar, nós tínhamos os ventiladores espalhados pela igreja. E tinha um ventilador do lado esquerdo, igual a esse aqui, mas que para ligar tinha que pegar duas pontinhas do fio e colocar. O fio já estava até com um ganchinho outro assim para você colocar para ligar. E um dia eu estou passando, o Espírito Santo me fez olhar aquilo. Eu olhei aquilo, e aí um obreiro vinha, acendia, terminava o culto de ligar. Aí no meio do outro culto, e Deus está me mostrando, e eu olhava para o pastor, e o pastor nada fazia, eu olhava para aquilo e nada fazia. Aí, esse meu jeito que vocês conhecem, fui pregar. Eu falei, irmãos, nós temos aqui, eu falei, reclamei do negócio lá. No dia seguinte alguém consertou. Aí o pastor me chamou. Vem cá que eu quero conversar com você. Eu falei, pronto. Ele falou, sabe por que eu nunca reclamei? E eu nunca meti a mão para consertar o negócio que estava errado? Nós temos 50 obreiros aqui. E não é possível que dentro de 50 obreiros ninguém tenha um coração para olhar isso. Eu falei, pastor, entendo, mas não compreendo. Eu já teria metido a mão, já teria feito. Ele falou, quando tu estiver no meu lugar, você vai entender. Você só é pastor auxiliar, só está na escala. Quando for pastor da igreja, tu vai entender. E hoje eu compreendo com as atitudes do meu ex-pastor. Que enquanto eu estava aí sentado, eu o criticava. Vai lá. Hoje eu entendo a situação dele, hoje eu estou do outro lado e eu vejo. Então preste atenção, irmãos. Eu vou ser bem didático, bem direto para vocês. Nós somos os irmãos mais velhos. Se nós falharmos, os irmãos mais novos vão falhar também. Então preste atenção no que eu vou te dizer por esses dias. Eu disse que é uma troca de governo. Eu disse que é um novo ambiente. Se você quer vir em 2023 nesse mover que o Espírito vai fazer nesse lugar, você se apruma. Você enche o teu peito, você se santifica. Você começa a jejuar. Você começa a ter vida com Deus. Aleluia. Porque nós somos exemplos. Jesus falou assim, ó. É mistério. É necessário que venham os escândalos. É necessário que venham os escândalos. Mas ai por quem vem os escândalos? E depois ele vai complementar dizendo, ai de vocês que fizer um desses pequeninos se desviarem. Sabe o que ele está dizendo? Você que está no altar, você que está ministrando, você que é um líder, você é um exemplo para pessoas, mesmo que pareça que não. Então preste atenção no que eu vou te dizer. É um tempo de mudança nesse lugar, é um tempo de aprumo nesse lugar. O Espírito está soprando nesse lugar. Está vindo um novo tempo. Então é necessário que a gente se comporte como filho mais velho, não distante, mas próximo do Pai. E assuma a nossa responsabilidade de pescador. Aleluia. Chega de terceirizar o que é nosso pro outro. Chega, irmão. Ou a gente cresce nesse nível, ou o crescimento vai expurgar algumas pessoas. Porque é assim.
Ninguém faz. Aí Deus começa a trazer outras pessoas. Aí essas pessoas começam a fazer. Aí as pessoas começam a igreja está mudando. Eu já ouvi isso. A igreja não é igual quando começou. Claro que não, cara pálida. Quando começou nós tínhamos 2 pessoas, agora nós temos 30. Quando começou, nós tínhamos um espaço que cabia 5 pessoas. Gente, tem um espaço que cabe 50. É natural que a gente mude. É natural que a gente cresça. Por quê? Porque é um tempo de amadurecimento. Aleluia. Nós estamos maturando. Nós estamos amadurecendo. Ou você cresce como pai, como mãe, como filho, como filha, como obreiro, como servo de Deus, ou você vai entrar mais um ano vivendo as mesmas coisas. Você vai entrar mais um ano reclamando as mesmas coisas e vivendo as mesmas coisas. Por quê? Porque as coisas, irmãos, está afinando, está apertando, o caminho está ficando estreito. O caminho que era largo está ficando estreito. Está ficando. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Quando um rio nasce, quando há uma nascente, o caminho é estreito. Quando há uma nascente, é uma flechinha pequenininha. E ela vai crescendo até se formar leito, rio. Cresce. Na obra de Deus é diferente. Você começa com uma porta larga, porque você tem seus vícios, você tem as suas indagações, você tem seus carrapichos. À medida que você vai andando, a água vai subindo. Subiu. E o que é que vai acontecendo? O caminho vai alargando. Aliás, o caminho vai estreitando, vai ficando estreito. Por isso que você vai dizer, alguns crentes antigos dizem, está estreito, irmão, o caminho, tá. Aleluia. O caminho está ficando estreito. Conforme você vai andando, vai avançando, vai estreitando. Por que no Salmo 23, quando fala do vale da sombra da morte, o que o pastor está querendo dizer ali no salmo? O que o pastor está dizendo naquele salmo ali? Porque no caminho que as ovelhas conduziam só passava uma por uma. Há um vale que, se elas caíssem, morriam. Precipitavam. Se precipitar é cair no precipício. Então havia um caminho e elas têm que ir. E detalhe, nesse caminho o pastor vai na frente. Ele vai na frente igual um arauto, apontando o caminho. Ele vai cantando, vai dançando, vai se alegrando, vai avançando. E as ovelhas vêm atrás por quê? Porque elas estão ouvindo a voz do pastor. A Bíblia ela não se engana, por isso que Jesus fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então o pastor está andando no caminho estreito e as ovelhas estão indo e elas vão se organizando uma por uma. Ele passa pelo vale da sombra da morte e depois que ele passa no vale da sombra da morte, ele chega em vales pastos verdejantes. Então presta atenção, todo caminho estreito te levará a um vale verdejante. Então, se você está passando alguma coisa hoje, aqui, se você entrou nessa igreja, um caminho estreito, se você entrou nesse lugar e as coisas estão apertando para você, ei, Deus também aperta alguns, principalmente aqueles que têm um chamado e não entram no prumo. Ah, mas é o livre-arbítrio. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Se ele te escolheu, ele vai apertar o caminho, vai ter espinho, vai ter vale da sombra da morte, mas ele garante no final. Quando chegar no final, ele garante. Então Deus está apertando alguns. E alguns estão sendo apertados mesmo. Alguns têm sido apertados mesmo.
E não adianta gritar, mamãe, porque como a gente aprendia no quartel, aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não adianta. Mamãe, ou você faz, ou você fica para trás. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: esse filho estava mesmo preocupado, era com a herança. Perceba que ele diz, esse teu filho, ao invés de dizer, esse meu irmão. Ele era um estranho dentro de casa. Olha o comportamento do filho mais velho. Quem deveria dar o exemplo? Este teu filho. Não. Em vez de dizer, este meu irmão. Caminhando para o final, o filho mais velho não celebrou o retorno do mais novo. Por quê, pastor? Porque o filho mais velho não olhou com misericórdia, mas com avareza. O filho mais velho não celebrou o retorno do mais novo. Por quê, pastor? Por amor ao Evangelho, temos que tolerar os fracos e não atrapalhar o seu retorno. Eu vou repetir. Por amor ao Evangelho, nós temos que tolerar os fracos e não atrapalhar o seu retorno. O filho mais velho desejava punição e humilhação, mas o pai desejava redenção e cura. Porque os planos de Deus é diferente dos planos do homem. Quando você peca, quando você erra, os homens querem te humilhar e querem te punir, mas Deus, ele quer te curar e provocar uma redenção na tua vida. Aleluia. O filho mais novo se perdeu, saiu de casa, quis se perder. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. Olha, irmão, que coisa terrível. Perdido dentro de casa. Quer dizer, o filho mais velho quis se perder fora. E o mais novo, o filho mais novo se perdeu fora. E o mais velho se perdeu dentro de casa. Aí você vai entender por que no início Jesus começa a falar da dracma que se perdeu dentro de casa. Há uma conexão entre as parábolas. Há uma conexão. Por que Jesus disse que a parábola, que a dracma estava perdida em casa? Porque tinha que entrar a luz. Por que tinha que entrar a luz? Porque quando a luz entra, ela mostra o que está errado. Quando a luz chega, ela mostra o que está bagunçado. Quando a luz chega, ela mostra o que está desorganizado. E ela só conseguiu encontrar a moeda depois que organizou todas as coisas. Então Deus está falando para nós: organiza as coisas, arruma as coisas, limpa as coisas, porque você vai encontrar muita coisa que você perdeu. Aleluia! E você não perdeu longe, não. Você perdeu em casa. Deixa a Bíblia, vou encerrar. Hoje o João falou assim: mãe, você viu meu fone? Não, meu filho, não vi não, vê se está ali. Não está, já fui lá, não está. Você limpou meu quarto? Não, a coisa que eu tirei foi um prato que você deixou lá. Eu já falei para você não deixar, que vai dar formiga na cama e tal. Tirei a garrafa d'água que você bebeu e deixou lá e tal, não sei o que lá. Ele, será que você não deixou seu fone na sua avó? Amanhã a gente passa lá e vê isso aqui. Não, tenho certeza e tal. Ele saiu do quarto. Aí ela entrou. João, é isso aqui que você está procurando? Tá bom, mãe. Tá embaixo do travesseiro, João. Dentro de casa não se perde nada. Só está bagunçado. Dentro de casa não se perde nada. Só está bagunçado. Ano passado, nós fizemos um evento aqui e alguém trouxe uma panela aqui, outra ali, não sei o que lá. Sumiu uma panela aqui dentro. Não foi ninguém, botamos foto, ninguém achou a panela. Nós compramos outra panela e entregamos para a pessoa que prestou a panela. E aí, na ocasião, a Carla falou assim: olha, eu não pagaria. Eu falei, mas eu tenho que pagar porque é de alguém. E a responsabilidade era da igreja. A panela foi embora. Bateu asas e voou. Foi embora. Foi para o paraíso das panelas.
nós compramos outra panela e demos. Aquilo ali me ensinou duas coisas. Que se de repente eu procurar, eu ainda acho a panela aqui em algum lugar. E segundo, eu tinha que comprar as coisas para não pedir mais nada a ninguém. Porque quando você pede emprestado alguma coisa de alguém, você paga duas vezes. Você paga para a pessoa e você paga porque você não devia ter. Recentemente sumiu um pano de prato da irmã Vera. Ninguém achou o pano de prato. Mas aí organizaram a casa e acharam o pano de prato. Torna a dizer, não tem nada perdido, só está bagunçado. Hoje, cadê o cabo do violão? Não sei. E agora? Eu falei, não é possível. O cabo do violão também? Aí, tem um cabo novo. Eu falei, pô, mas um cabo novo e tal. Aí peguei o cabo novo e entreguei. Aí o Vitor apareceu, não, está aqui comigo o cabo. Viu como nada se perdeu? Só está bagunçado. Então quando a luz entra para mostrar o que está bagunçado, irmãos. A luz nunca apareceu para nos punir, só apenas para nos reposicionar onde nós estamos. Porque às vezes você está se perdendo dentro de casa. A Estela tinha uma canção que ela falava assim, ela falava sobre isso. Perdidos na casa do Pai. Mas essa noite, 8h20 da noite, 8h22 da noite, eu quero, nessa noite, te dizer que você não foi chamado para ser um filho mais velho e irresponsável. Você foi chamado para ser um filho de exemplo. Aleluia. Você foi chamado para ser um filho de exemplo. Parece que não. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, parece que não. Parece que não. Ninguém tá, parece que não. Mas tem gente te observando. Fala aí com a pessoa que está do seu lado. Tem gente te observando. Tu acha que não? Tem gente que te vê como exemplo. Aleluia. Tu acha que quando tu sai lá da tua casa para vir para a igreja, não tem gente te observando? Perdão? A gente conhece. Cristiane sai para vir para a igreja. Aí o pessoal lá na rua dela vai para a igreja todo dia. O marido continua ali no bar bebendo. E ela passa bela, bonita, sorridente, com a Bíblia embaixo do braço, mastigando um chiclete ainda. Glória a Deus. Aleluia. Já pensou se ela fosse parar porque o marido dela ainda não se converteu? Quando nós saímos para ir para a igreja, meu pai fazia questão dentro do bar e falava, Lorde! Aí minha mãe era, você é chato, você é rico. Aí depois ela aprendeu, Lourdes, abençoa ele. Aí quando ele chamava, ela fala, Casa Henrique, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai escovar o dedo, toma um banho, vai lá, vamos lá para a igreja. E a gente é observado. Quer ver como você é observado? Só você ir no bairro que você foi nascer e criar na época da eleição. Pô, eu tenho te acompanhado lá. Pô, eu tenho visto ainda, pô, a igreja da maneira. Pô, caramba, pô. Sábado passado nós estivemos numa igreja, não foi, cara? Aí eu parei com um amigo que eu não via há muito tempo. Eu falei, pô, eu tenho te acompanhado, assisto as pregações e tudo. Recentemente tu não estava viajando, aí eu falei, mas já tem bastante tempo nisso. Tu não trabalhava na Central? Eu falei, trabalha. Tu não viajava lá? Pô, eu te acompanho, pô. A igreja lá, o Leandro não teve lá na tua igreja esse dia? Eu falei, teve. Ele teve quando era salão de festa, depois ele voltou lá. Eu falei, Tu acha que não, querido? As pessoas nos observam. Então, como irmão mais velho, eu tenho que dar o exemplo. Aleluia. Ninguém vai deixar de entrar no céu por causa de mim. Não pode. E se por acaso alguém que está ferido, magoado comigo, está me vendo pregando, vem me chamar, vamos conversar e tomar um café. Porque você não pode deixar de entrar no céu porque está com uma mágoa ou alguma coisa que eu falei. Nós não estamos aqui para expulsar ninguém do céu. Nós estamos aqui para te reposicionar como filho. Aleluia. Eu vou finalizar dizendo, você não é escravo, cara. Você é filho. E lugar de filho é sentado à mesa, comendo um bom carneiro assado. Aleluia. Lugar de filho não é descalço.
Lugar de filho é com um bom calçado no pé. Lugar de filho é com uma roupa nova e com um anel no dedo de autoridade dizendo: tu és meu filho. Para resumir, a gente ir embora. Esse filho mais novo gastou tudo que tinha, foi embora, né? Depois voltou e tal, já não tinha mais direito a nada. Mas o pai, mesmo sendo misericordioso, ainda deu um anel no dedo para ele. Quer dizer, você gastou tudo que era teu na terra, mas ainda tem alguma coisa aqui que vai garantir o teu futuro, que é um anel. Então, deixa eu te dizer um negócio. Você pode anotar se você quiser. Para todo percurso errado que você pega, que é Ismael, Deus tem sempre um novo caminho, que é Isaac, para você. Aleluia. Glória a Deus. Ismael, aleluia, não era o plano. O plano é Isaac. Mas, porque nós somos ansiosos, gerou quem? Ismael. Mas o plano era quem? Mas Deus deixou de abençoar Ismael? Não. Então presta atenção. Eu não estou legitimando o teu erro, mas eu estou dizendo para você que mesmo no caminho tortuoso que você pegou, ou que você está, Deus ainda tem um caminho perfeito para te levar à cruz do Calvário. Você pode ficar de pé nesse momento?